Espírito do Deus vivo, que o Senhor possa tocar nos corações, falando mais através da Tua santa palavra. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, buscando, adorando, bendizendo o Teu santo nome. Obrigado, Jesus, fala conosco, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe a vida de vocês. Abram as vossas Bíblias, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos cristãos que se reuniam em Roma, capítulo de número 2, versículo de número 17. São alguns versículos que nós vamos estar meditando nesta quarta-feira tão abençoada, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Queridos, a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 2, versículo 17. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe que o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. 19. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? 22. Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece a sua lei. Queridos, essa passagem ela é tão importante porque nós observamos que muitos judeus, muitos religiosos que serviam a Deus no método antigo, do antigo pacto, a antiga aliança, o Antigo Testamento, que é o que nós conhecemos como Antigo e Novo Testamento. Essa ideia de Antigo e Novo Testamento que nós temos hoje, nós herdamos da Igreja Católica, tá? Essa divisão. Mas nós entendemos que nos ensinos de Moisés, que Deus revelava a ele, a poderosa palavra, nós observamos algo muito importante na Bíblia, que é muitos judeus decidiram entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo era judeu. Ele perseguia os cristãos em nome de Deus, para você ter uma ideia. Mas agora ele é uma pessoa que conheceu a Cristo, teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, então de perseguidor agora ele passa a ser um seguidor de Jesus e muito mais do que isso. Deus o levanta como apóstolo, como um apregoador da palavra. Agora o apóstolo Paulo, ele é tão usado por Deus neste momento, que ele vai falar com os judeus, ele vai falar com seus patrícios, né? E ele começa no versículo 17, firme, o que dizer de você? Está falando para os judeus. Você diz que é judeu, confia na lei, você sabe que os judeus sempre foram muito rigorosos acerca da lei. Você sabe que o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução, professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar porque você rouba. Então você observa que o apóstolo Paulo, examinando esse texto, a Bíblia, irmão, a gente não lê. A Bíblia a gente examina. A gente pode ler um jornal, ler uma revista, ler um livro, mas a Bíblia, o próprio Jesus disse, examinai as Escrituras, porque nela vocês vão ter, porque nela contém a vida eterna. Instruções para uma vida abençoada por Deus. Observe-se que o apóstolo Paulo, ele fala de maneira muito precisa com os religiosos. Os judeus eram convictos. Vou repetir. Os judeus eram convictos que Deus estava com eles, que o que eles estavam fazendo estava agradando a Deus,
que a forma e o método que eles usavam para servir a Deus era o correto. E o apóstolo Paulo, ele fala diretamente aos judeus e também aos não-judeus. Todos os judeus e judeus pecam e estão afastados da presença gloriosa do Senhor. O apóstolo Paulo fala isso. A ideia dessa passagem é: todos estão afastados de Deus e todos precisam se aproximar dele, quem é judeu e quem não é. Então, existia no judaísmo, e ainda existe, um orgulho religioso. Lembro-me de uma vez de um irmão que eu estava sentado no altar e eu vi ele na porta falando com alguém na igreja dizendo assim: eu sei. Ele disse assim: eu sei a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, mas com orgulho. Irmão, não deu pouco tempo, ele desviou, se afastou dos caminhos de Jesus e acabou se perdendo. Por que isso acontece? Porque, por maior detentor do saber bíblico que você possa ter, ou pelo tempo de igreja, por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado. Paulo, quando ele se dirige a palavra aos judeus, ele estava falando a um povo que era muito zeloso, mas que estava apoiado no orgulho religioso. E eu sempre digo que existe dois extremos. Existe os religiosos, né, e existe os liberais demais. Então a Bíblia manda a gente ser temperante. Nós temos que estar entre o meio termo em matéria no servir a Deus. Por exemplo, tem gente que aceita Jesus, ele abandona o serviço, abandona o emprego, e ele diz para a mulher assim: ó, aceitei Jesus, agora não vou mais trabalhar. Aí a casa inteira está perecendo. Tem uns que são já mais radical. Aí tem aquele que ele só serve a Jesus no domingo. Está entendendo? Quando ele vai no templo e tal. Então tem os dois extremos. Tem o que é muito frio e tem o que é quente demais, que chega a pegar fogo, que ele não presta mais para nada. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Porém, os judeus, o problema deles era o que nesse tempo? Era o orgulho religioso. O orgulho religioso é a pior coisa que existe. Por quê? Porque ele tira da pessoa a sinceridade, a vida plena com Deus. Isso é muito perigoso. Queridos, muita atenção na palavra. Eu vou remover do grupo, entrou e começou a andar para entender o que está acontecendo aqui. O pessoal às vezes entra na videochamada para bisbilhotar e estão por fora do que está acontecendo. Diz assim a palavra. O apóstolo Paulo falando para os patrícios. Ele diz assim, ó: se você diz, no versículo 22 na sua Bíblia, se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? O apóstolo Paulo tinha uma denúncia muito grave, porque observe-se que na lei funcionava assim: para você ser pego, acusado, julgado, você tinha que ser pego no ato. Você tinha que ser pego no ato do pecado. Agora, o cristianismo, eu escuto umas besteiras aí que às vezes eu me apavoro, fico meio assustado, sabe? Eu não sei vocês, mas assim, ó, às vezes algumas pessoas dizem assim para mim: mas a gente vive no tempo da graça. Tu não pode ser assim. Ô pastor, tu não pode cobrar duramente as pessoas. A gente vive no tempo da graça. Eu posso beber minha cerveja. Eu posso ir pro forrobodó com a minha mulher. Eu já ouvi isso. Posso tomar uma cachaça, fumar um cigarro. A gente vive no tempo da graça. É o crente hipergraça. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? Muito simples. No tempo da lei, se você pecasse, tinha que ter testemunha. Caso contrário, era apenas acusação vazia. Vou repetir para você entender. No tempo da lei,
só era pecado e passivo de punição, que era pedrada, tá? Na época. Até hoje eu estava conversando com a apóstola sobre como que funcionava antigamente, na época de Moisés. O judaísmo. Imagina, não, para e imagina, usa a cabeça um pouco comigo. Moisés, com aquela renca de escravo, tudo de sangue nobre, judeu, hebreu, chamado por Deus, dono de tudo, mas vivendo como escravo lá no Egito, sofrendo, pagando um preço muito alto. Agora você para e imagina assim, 3 milhões de pessoas, imagina a tua cabeça, é muita gente, é a cabeça de você perder assim, de tantas pessoas. Essas pessoas agora, elas estão sendo retiradas da escravidão. Elas estão sendo retiradas da escravidão. Mas elas são tiradas do ambiente de escravidão, mas a escravidão ainda vive na vida delas. Aí tu sabe, né, que era um povo que a única coisa que eles sabiam era trabalhar, dormir, comer. Trabalhar, dormir e comer. Qual era a vida dos escravos? Trabalhar, dormir e comer. Os escravos, o povo de Deus, que tinha uma chamada de Deus, os filhos de Abraão estavam nessa situação. E agora o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que eles vão ser liderados por Moisés. E agora Moisés vai ter que botar ordem na casa. Imagina, 3 milhões. Como que ele vai criar uma nação a partir de escravos? Pare e analisa aqui comigo. Gente que não sabia tomar banho, talvez, vai saber. Eu sou pastor, fui pastor de lugar simples e humilde, irmão. Eu já tive ovelhas que não tomavam banho. Eu estou falando sério. A mãe não tomava banho, o pai não tomava banho, os filhos não tomavam banho. Estou falando sério. Ô pastor, pleno século XXI, estou falando sério para vocês. Não escovar dente, cara. Estou falando sério, eu tenho que sentar com a família e dizer, ó, vocês têm que fazer higiene, papapá, a apóstola Gesiane, sentar com as meninas, com as mulheres e passar a instrução. De ir no banheiro, fazer as necessidades, fazer o pipizinho lá e se limpar. Eu estou falando sério, pleno século XXI. Tu pega uma comunidade muito simples, e coisas básicas que a gente faz, tem lugar que pessoas não fazem, porque a cultura da pessoa é assim. Você sabia disso? É incrível. Ô pastor, papo de doido, mas eu estou falando. Já tratei pessoas dessa forma. Entendeu? A apóstola já deu instrução para a pessoa até lavar a roupa direito. Estou falando. Parece loucura, mas nós somos pastores de ovelhas, nós temos cheio de ovelha. Nós pastoreamos todos os níveis. Ensinar, pastor, a apóstola já sentou e ensinou a tomar banho, escovar dente, coisa básica. Mas por quê? Porque a cultura daquela pessoa, ela cresceu num contexto que não tinha essas coisas. Então ela já estava replicando para a vida dos filhos. E assim estava Moisés. Imagina Moisés com aquele povo. Meu Deus do céu. Ele deve ter se estressado pouco, né? Um povo escravo saindo do Egito, ele tinha que civilizar. O que é civilizar? É saber respeitar o espaço do outro. É saber conviver com outro ser humano. Que agora eles não iam só comer, dormir e trabalhar. Agora eles iam o quê? Conviver como uma nação. Imagina ensinar esse povo. Aí Deus teve que dar as leis. Porque tu sabe que matar é errado, né? Mas para quem só trabalhou, dormiu e comeu a vida inteira à base da chibata, não sabe. Não sabe que tem que ter só um Deus, não sabe que não pode fazer imagem de escultura, não sabe que não pode ficar tomando o nome de Deus em vão, não sabe que tem que lembrar do dia de sábado. Deus teve que estabelecer o sábado para esse povo porque eles só sabiam trabalhar. Só trabalhar. Deus teve que dar, eu vou ter que dar o sábado para vocês, que vocês vão achar que vão estar na mesma pegada que estavam na escravidão. Não tinha um tempo de contemplação. Tem que honrar pai e mãe, não pode matar, não pode adulterar, não pode furtar, dizer falso testemunho. Talvez para você e para mim isso é muito fácil, porque a gente conhece a palavra, mas para eles lá não, era tudo escravo, era uma vida totalmente escravizada. Eles tinham uma vida escravizada. Escravo, irmão, precisa de ajuda. Eles não, é que nem você pegar pessoas totalmente desprovidas de conhecimentos básicos da vida. Você já viu um índio?
Já viu índio? Ninguém nunca viu um índio? Os índios hoje são mais modernos, né? Eles cobram até pedágio. Mas muito antigamente os índios tinha que civilizar eles. Engraçado que no descobrimento do Brasil, os padres, quando vieram aqui para o Brasil, tem um padre de Anchieta, diz ele que ele ia numa oca, entrou na oca, ele se deparou com a cabeça de uma mulher dentro de uma panela. Os índios, quando alguém morria da tribo, eles comiam a cabeça da pessoa, porque eles achavam que eles iam adquirir a habilidade da pessoa que morreu. Daí lá nas cartas, né, o padre ia para outra oca, chegava na outra oca aqui no Brasil, estava a perna da mesma mulher que a cabeça estava na oca do vizinho. Era um negócio louco. Aí os padres tiveram que fazer o quê? A ordem dos jesuítas aqui no Brasil, quando eles chegaram junto com as comitivas de Portugal, tiveram que sentar e civilizar os índios. Esses ainda dava para trocar uma ideia, vocês não podem comer carne de gente, aqui está a galinha, eles apresentavam galinha, em um mês os índios já estavam vendendo ovo para os portugueses que estavam vindo. Isso aqui é o cachorro, não é para comer o cachorro é para ficar no quintal, para cuidar. Então começou a civilizar os índios aqui no Brasil. Começou a ensinar os índios a conversar, aprender o português. Não foi fácil, cara. Não foi fácil. Agora eu digo para vocês, e tu acha que para Moisés foi fácil civilizar aquele povo? Deus teve que dar os 10 mandamentos. Só que, entenda, quando o Espírito Santo, o próprio Deus deu o Espírito Santo para os seus filhos, agora o Espírito Santo é quem está dentro de você. Tu não precisa com os 10 mandamentos agora, porque ele está dentro de você. Toda vez que você erra em um dos mandamentos, acende um sinal vermelho dentro de você, se conserta, está errado, não é isso. Esse não é o caminho. Volta. O Espírito de Deus incomoda, pastor? Incomoda. Incomoda para que você não venha se afastar da presença de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho, das coisas concernentes ao mundo espiritual. Então observe, para a gente dar continuidade. Ele começa a bater aqui agora em cima dos religiosos. Você diz que não se deve cometer adultério. Por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Acontecia muito isso. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece à sua lei. Então o apóstolo Paulo está batendo contra os próprios irmãos dele ali. 24. Pois as escrituras sagradas dizem, Romanos 2, 24. Pois as sagradas escrituras dizem, os não-judeus, olha isso aqui que é muito legal, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Tem noção disso aqui? Quem não era judeu e não tinha Deus, não era monoteísta, apenas acreditava em Deus, ele falava mal dos judeus, porque os judeus não davam testemunho de vida. Os judeus não davam testemunho de vida. E aí que mora o X da questão. Paulo está dizendo, vocês falam de Deus, mas não estão dando testemunho de vida. 24. Pois as escrituras sagradas dizem, os não-judeus, ou seja, os que não servem a Deus, falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. 25. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. Observe. O apóstolo Paulo bate muito em cima disso, que os judeus tinham comportamentos religiosos muito predominantes. Eram pessoas que serviam a Deus através dos movimentos e através da tradição religiosa. Mas, é o que eu costumo dizer, nós podemos viver uma vida aparentando uma coisa e vivendo outra. É aí que mora o X da questão. Não serei salvo porque faço, serei salvo por Cristo porque sou. Vou repetir. Não seremos salvos porque fazemos, seremos salvos porque somos. Tem muita gente que faz, mas não é. E tem muita gente que é e já é o suficiente. Você pode ter e não ser. Você pode ter Deus através de atitudes
e não ser dele. Então é isso que Paulo está falando. Os judeus, os não-judeus, falam mal dos judeus, porque os que dizem ser judeus não acabam obedecendo a Deus da forma que devem. 26. Se um homem, aí ele fala sobre a circuncisão no 25, quando a criança nasce, ela é circuncidada. Aí Paulo está dizendo, bom, vocês querem tanto fazer a circuncisão por questão tradicional e religiosa, porém, se vocês tropeçarem em outra parte da lei, a circuncisão não vale de nada. Paulo está dizendo, não adianta ser circuncidado se vocês roubam, se vocês ainda são idólatras, se vocês ainda adulteram. Paulo está falando isso. Paulo está quebrando o princípio de religiosidade, o princípio de tradição, que era mais levado a sério do que uma vida sincera com Deus. 27. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedeceram à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados. Então, Paulo está dizendo, vocês decoraram a lei inteira, vocês decoraram os 365 preceitos, vocês decoraram tudo que Moisés falou, que os profetas falaram, coisa linda. Vocês ensinam os filhos de vocês a partir dos 3 anos de idade até o primeiro contato com a Torá. Olha, é sensacional. Porém, infelizmente, vocês serão condenados pelos não-judeus. Vou te contar uma coisa. Quando Jesus voltar e você for arrebatado, você sabe que aqui na terra ficará o anticristo reinando. E a Bíblia Sagrada nos ensina que nós voltaremos com o Senhor Jesus para julgar. Você sabia que você vai vir para julgar? Sim. Os que ficaram aqui. Os que se entregaram a Satanás por inteiro. Então agora Paulo está falando de algo muito futurístico aqui. Ele está dizendo assim, os não-judeus, ou seja, os gentios que aceitaram a Cristo, os gentios que aceitaram o Espírito Santo, os gentios que aceitaram a palavra, eles vão vir julgar vocês um dia. É muito profundo isso aqui. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem esta lei escrita e de serem circuncidados. Enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Por exemplo, Paulo está dizendo, a lei sempre será obedecida na forma moral, porque ela está dentro do homem. Quem tem o Espírito Santo de Deus não quebra os 10 mandamentos. Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, ele pode ser tentado, levado, mas ele não vai ceder, porque ele teme ao seu Senhor. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que é muito mais do que saber. Ele está dizendo sobre viver a vontade de Deus. 28. Portanto, a lei, embora não seja... portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente, por fora, e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro e aquele que tem o coração circuncidado. Agora ele diz o seguinte, não adianta ter a carne circuncidada se o coração não é circuncidado. Circuncisão está ligado à aliança. Os judeus circuncidavam o prepúcio do órgão do homem quando nascia a criança, certo? Por questão de aliança. Agora, na graça, Jesus diz o que através da palavra, e Paulo explana isso muito bem, ele diz assim, vocês têm que ter aliança agora não na carne, vocês têm que ter aliança no coração. Porque antigamente, para você ser condenado, tinham que te pegar no flagra. Hoje, se você só pensar, olhar, se alimentar do que não presta, você já está pecando. Você não precisa nem ir para o ato. Então, a responsabilidade do tempo da graça é maior do que do tempo da lei. Portanto, eu pergunto, 29, pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz. Só o Espírito Santo pode fazer isso na sua vida e na minha. E que a lei escrita, ela não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe, ela não vem de homens, de seres humanos, mas ela vem de Deus. Eu já vi muita gente ser reconhecida religiosamente
Eu já vi muita gente ser reconhecida religiosamente e Deus fazia assim, ó, não aprovo. Não aprovo. Porque a aliança tem que ser do seu coração. Você tem que ter uma aliança verdadeira com Deus aqui no teu coração. Teu coração tem que ser de Deus. A palavra íntegro, você já deve ter ouvido em algum lugar. A palavra íntegro significa de inteiro. O teu coração tem que ser íntegro, ou seja, o teu coração tem que ser inteiro de Deus. Está falando de aliança, está falando de pacto, está falando de comunhão. Isso é algo muito forte. Então, explanando Romanos capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 29, nós fechamos o capítulo 2 e no domingo eu quero explanar o capítulo 3 e em diante, nessa carta tão poderosa e maravilhosa. Eu digo para vocês, a nossa oração tem que ser, Senhor, eu quero uma aliança verdadeira com o Senhor. Meu coração pertence ao Senhor. Minha alma pertence ao Senhor, minha vida pertence ao Senhor. O íntimo do meu ser pertence ao Senhor. Então, a nossa vida entregue a Cristo. Jesus quer você por inteiro. Integridade faz toda a diferença. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. E vamos avante com Cristo, meditando na palavra, tendo um coração circuncidado, tendo um interior aliançado com Deus, um coração, uma mente, o íntimo do nosso ser, voltado à vontade do Senhor. Esse é o caminho que o Senhor nos ensina, que é muito mais do que o que apresentamos por fora, mas é aquilo que somos por dentro. Somos julgados por aquilo que somos por dentro. Deus está mais preocupado com as nossas intenções, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Deus está preocupado. Deus quer nos fortalecer para que servimos Ele de forma interna, de forma muito íntima. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida da irmã Raimunda, Deus abençoe a vida do Celso, da Priscila, Deus abençoe a vida do meu irmão Goering, a irmã Eliane, Deus te abençoe, a irmã Carolina, que Cristo abençoe a vida de vocês, os que estão no YouTube também, Deus abençoe. E no domingo que vem, Romanos capítulo 3, vamos estar dando continuidade, explanando a palavra de Deus. Lembrando, segunda, quarta e sexta temos o nosso jejum, 12 horas, 7 horas, 24 horas, como você preferir. Nossos encontros quarta-feira, 7 da noite, domingo, 5 da tarde, para a glória de Deus. E a ceia do Senhor uma vez no mês, para a glória de Deus. Estamos participando e buscando, sentando-se à mesa com o Senhor. Quem não é batizado, deseja ser batizado, entre em contato no WhatsApp do atendimento. Nós vamos estar marcando um batismo em águas para a glória de Deus. E vamos firme, orando, né? Lembrando que todos os dias nós temos aí um período de 1 hora, das 7 às 8 horas, todos os dias, exceto na quarta-feira, porque nós temos o nosso encontro aqui. Você pode fazer antes essa 1 hora de oração ou depois do nosso encontro. Dedicar 1 hora de oração é muito importante. Fazer como Enos fez, invocou a presença de Deus e houve salvação e houve a paz que só o Espírito Santo de Deus traz. Só o Espírito Santo de Deus pode proporcionar paz na sua vida, bem-estar emocional, direção, só. Quer ser um crente perturbado? Não ore. Se você quer ser um crente perdido, não ore. Crente que não ora, ele é ansioso, é ansiosa, toma atitudes precipitadas. Meu Deus do céu, eu vejo gente aí e é só por falta de oração. A oração é um princípio importante que vai te fazer bem. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, Deus abençoe seus passos e vamos avante no nome de Jesus. Lembrando que domingo estamos aqui para a glória de Deus. Beijo na alma de vocês, uma noite abençoada, uma semana abençoada no nome de Jesus. Até mais.